Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um acompanhamento aí do relatório do TRXF. Tem um tempinho que eu não falo sobre ele, né? O último mês aí foi bem tranquilo para esse fundo, não teve muita novidade. Então resolvi falar dele logo esse mês para a gente não deixar muito essa informação para vocês. Vou deixar minhas redes aí para vocês, meu Instagram, meu grupo do Telegram. Os links ficam na descrição dos vídeos. E para você ainda que não é inscrito no canal, se inscreva. Isso ajuda a mostrar para o YouTube que o que eu venho fazendo aqui é relevante para você e vai levar esse vídeo para mais pessoas. Então, só clicar no logo do canal aqui no canto inferior direito e se inscrever. Então, bora pro vídeo, relatório de abril aí do TRXF. E galera, esse fundo o que eu gosto de comentar quando eu comento sobre ele. Ele é um fundo que tem uma alavancagem bem elevada. A gente vai falar um pouco disso, vou explicar um pouco o que é alavancagem, etc. E ele tem contratos muito bons. E esses contratos, se o gestor não inventar muita moda, vai rodar tranquilo o fundo. O problema é quando ele inventa moda. Então, é aquela coisa, quanto menos mexer, melhor fica para o fundo. Então, é minha visão para esse fundo. É um fundo que ele roda até bem, a estrutura da alavancagem foi feita de maneira inteligente, porém, se começar a mexer demais, começar a colocar imóvel, por exemplo, eu posso falar com vocês, esse fundo ele tinha um imóvel da Camil lá no Rio de Janeiro. Esse imóvel, o inquilino saiu, deu problema, já falei disso em outros vídeos, e fugiu. O que foge do grupo GPA, Pão de Açúcar, esses big box deles, é o ponto fraco para mim do fundo. A gente vai conversar um pouco disso mais lá para frente. Mas o fundo em si, tratando da questão do GPA, é um fundo muito bom. Com os contratos são muito fortes. Todo mundo queria pegar esses imóveis e eles conseguiram. Então eles têm esse meio que esse canal aberto com o grupo GPA para novos imóveis e tudo. É, mas, como eu falei, às vezes é melhor ficar um pouco mais quieto, deixar o fundo rodar tranquilo, do que ter que fazer uma emissão e tudo. A cota a gente vê aí que está bem próximo. Então, é meio complicado. E é um ponto que eu falo, que eu tô falando muito dessa questão de mexer, não deixar o fundo rodar tranquilo. A alavancagem dele já está em 50%. Já é muito elevada. O que ajuda são os contratos muito bons, mas a alavancagem é muito elevada. Se mexer, começar a botar mais alavancagem para dentro e tudo, vai começar a trazer um risco muito maior do que já é. Esse fundo já tem um risco gigantesco por conta dessa alavancagem elevada que ele tem. Então vamos continuar e quando, mais para frente eu falo mais um pouco da alavancagem. Eles fizeram umas lives aí. O legal é que a gestão desse fundo ela faz bastante live, aparece, né? É aquela coisa, eu vejo que eles seguem mais ou menos a mesma forma que o Moisés usa. Deu uma merda e aí resolveu aparecer e agora tá aparecendo, viu que isso faz bem pro fundo. Por que eu falo isso? Que lá atrás, quando tinha aquele imóvel da Camil, que a Camil saiu, que era o contrato que o pessoal até brincou muito, na época não tinha canal, viu pessoal, a gente só tinha grupos que eu participava, mas a gente ficou zoando, brincando, falando que era o fundo que tinha contrato atípico, que não era tão atípico assim. Por quê? Porque quando a Camil saiu, um contrato que se dizia atípico, ele não era do saldo remanescente, era, se não me engano, 20 meses de aluguel, negócio assim. E aí todo mundo ficou, peraí, como é que faz um sale leaseback que não é o saldo remanescente, né? Ficou meio esquisito. Gerou um desconforto aí no fundo. Aí a gestão começou a falar, fez várias lives e tal, e agora eles estão com essa pegada de fazer uma live ou outra. Vou ver se eu convido eles pro canal, quem sabe mandar um e-mail pra gente tentar fazer uma live aí sobre o fundo. O fundo está entregando um resultado bom, tem não recorrente nesse meio, viu, pessoal? Eles venderam o imóvel da Camil, né? Por fim conseguiram vender o imóvel, muito bom. E aí tem um pouquinho que eles estão distribuindo aí. O fundo hoje tem, se não me engano, 77 centavos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá embaixo. Mas tem uma grana em caixa aí bem interessante. 80 centavos, dá um yield de 9,62 em relação ao cota de fechamento do mês. Em relação ao patrimonial também é bem próximo, porque tá bem próximo, né, como eu falei.
Um ponto a se comentar desse resultado, pessoal, quando a gente tem um fundo que tem uma dívida muito alta, muito elevada, a gente tem que analisar o seguinte: qual que é o spread de ganho em relação ao fundo que não tem esse mesmo patamar de dívida? Então, é isso que vocês têm que botar na análise. Então, ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, o HGRU pagando perto de 8%, tem pouco fundo de varejo, assim, então o HGRU não é tão varejo, o HGRU é mais híbrido, mas enfim, é o que está mais próximo do TRXF. Você tem que contar sempre o spread. Sempre que você for entrar num fundo, não só o TRX, mas todo fundo alavancado, a gente pode falar do BLMG, pode falar do GALG, Vino, fundos que tem uma alavancagem um pouquinho acima, aí você tem que considerar o spread para ver se vale a pena. E principalmente esses fundos com alavancagem mais de 30%, aí você tem que analisar bem se vale a pena ou não o spread de rendimentos, né? Você está ganhando um prêmio pelo risco a mais. O fundo teve uma receita de 1,06 no mês, e eles colocou no relatório de janeiro que as receitas estão sendo impactadas positivamente de forma não recorrente pelo desembolso de obras da loja Açaí, um ritmo menor. Resumindo, estão fazendo obra na loja, a ideia era colocar mais grana, colocando menos, com isso está ficando mais grana no caixa do fundo, isso aí aumenta a receita do caixa. A gente sabe agora que o patamar de Selic elevado, o caixa de todos os fundos imobiliários começa a remunerar muito bem. Então faz até sentido ter dinheiro em caixa, muito dinheiro em caixa, né, digamos. Fundo aí com 43 mil cotistas, liquidez boa. Um grande cotista desse fundo é o CPTS, né? A gente tem a Capitânia aí que tem bastante cota, se não me engano mais de 30% das coisas desse fundo aí. Então esse aí também é um risco quando a gente vê, ainda mais se tratando de Capitânia, que gosta de fazer uns takeover aí. E acaba que é um risco e às vezes até uma proteção para o próprio cotista, porque se até a gestão começar a querer fazer algum tipo de cagada, a Capitânia vai intervir. Então fica isso na cabeça. É sempre bom falar isso quando tem algum fundo que tem algum institucional, algum FOF que tem uma posição muito grande, você tem que ficar de olho. E para quem quer descobrir, pô, será que o fundo que eu invisto tem algum FOF que tem uma posição tipo de 30%? Vai no Status Invest que lá tem essa informação. Ele coloca aqui os principais assuntos abordados na live e tal. Ele traz histórico da TRX e estratégia atual. Cara, o histórico é muito ruim. Isso aí é inegável. O histórico desses fundos da TRX é muito ruim. Você pode pegar o. Depois vocês pesquisam CXTL, XTED, TRXL. Foram 3 fundos que a TRX fez, os 3 deram problema. Para quem não conhece, o TRXL é um grande fundo hoje, que é o BTLG. O BTG assumiu, os cotistas fizeram uma assembleia para troca da gestão. O BTG assumiu, pegou o problema, fez logo uma emissão, deu uma diluída, pegou os imóveis, vendeu para quem? Pro Mogno, MGLG, que hoje é fundo da Suno, e vocês estão vendo aí o problema que tá o Mogno. Então, você já vê os imóveis aí, o que aconteceu. No XTED, XTL, eu não me lembro tão bem a história de cabeça, mas também é uma lambança. Eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando a história deles, pra gente bater um papo, trazer aí, pra lembrar, porque o histórico não é muito legal. Estratégia atual, galera, é muito por conta da questão do grupo Pão de Açúcar. O grupo Pão de Açúcar, essa estratégia do Pão de Açúcar, não estou nem considerando a alavancagem, mas os imóveis do Pão de Açúcar, em qualquer fundo que fosse, seria muito bom, porque são imóveis de qualidade, é um locatário de qualidade, e se você securitiza a operação igual a TRXF fez, né, você alavancar, se endividar para comprar, você vai conseguir uma taxa muito boa, uma taxa muito barata, porque o devedor é muito bom, né? O inquilino é muito bom. Ele traz um histórico de rendimentos, a gente vê os rendimentos crescentes, então tem não recorrente no meio, né? Tem venda no meio, então a gente tem que analisar. Acho que seria legal eles colocarem do rendimento, todo fundo, né? Não só eles, mas todo fundo, colocar do rendimento do anual, fazer um fechamento e mostrar o que é receita recorrente, o que foi receita recorrente e o que não foi receita recorrente. Até pra gente ter uma ideia
né, do que é o rendimento perene e o que não é, para a gente ter o real aumento. A característica da alavancagem, galera, é dívida. Então, a gente vê aí, o fundo tem uma dívida muito alta. E o lado bom desta dívida alta é que o fundo já está amortizando. Se o fundo tivesse com a carência de amortização muito grande e carência de juros também, esse passivo só ia crescer, 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 e nesse momento de inflação alta, né, ia ser complicado. Então a gente consegue ver o fluxo aí do saldo das securitizações aí, enquanto ele vai pagando, e a tendência mais para frente é os pagamentos estabilizar algo próximo dos 45 milhões de reais aí, em média. Com isso, o fundo no futuro ele tem a necessidade de emitir. Ele tem duas opções: ou ele emite para ajudar nessa amortização, ou ele não emite. Quando ele não emite, o que vai acontecer com a renda? Vai cair se ele não emitir. Então tem esse risco aí e o fundo fica muito à mercê do mercado, né? Hoje, por exemplo, hoje ele tem uma liquidez boa. A gente vai ver aqui, ó, cadê? É mais para baixo. Mas enfim, ele tem uma liquidez. Deixa eu ir lá pra gente falar disso. Acho que tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Hoje ele tem uma liquidez boa. Ele tem 72 milhões parado no caixa e ele precisa amortizar nos próximos meses 23 milhões, conforme a gente pode ver. Então, ele tem aí 3 vezes, né, o valor que ele precisa amortizar. Então, vamos lá, 72 milhões. Vai terminar esse ano com uns 49, 50 milhões em caixa, né? Aí, vamos subir aqui, ó. Cadê aquele gráfico? Aqui, ó. Ele vai terminar com 50 milhões. Beleza, ok, excelente. Vai vir 26, vai vir em 2023, ele vai matar mais 26. Então, dos 40 vai sobrar aí os 14. Em 24 tem que pagar 34, ele tem 14. Se ele não vender nenhum imóvel, ele vai ter que tomar a decisão. Ou ele emite, ou ele não emite. Se ele não emitir, a renda cai. Então, tem que avaliar esse ponto aí do que o fundo vai fazer. Mas saibam que em 24 o fundo vai ter que emitir. Ou o gestor, falando assim, imaginando uma estratégia que o gestor não deixa o rendimento cair. Então ele vai ter que emitir para pagar uma parcela dessas amortizações. E aí você que está no fundo tem que ter essa ciência que em tempos o gestor vai ter que fazer algum tipo de emissão. Ou ele pode deixar a renda cair, e aí tem que ver para quanto vai. Esses cálculos, pessoal, é mais complexo de fazer, mas ele tem que analisar se vale a pena fazer isso. Claro que a gente que é cotista de fundo imobiliário, a gente quer rendimento e tal, mas tem que analisar esse ponto. E o outro ponto seria vender algum imóvel para ter aí a grana para pagar essa amortização. Pessoal, o que eu acho mais interessante é a venda do imóvel, viu? Sinceramente, é a opção que eu acho a melhor de todas. Ele vendendo o imóvel, ele vai conseguir um lucro, um não recorrente, certamente, né? Esses imóveis são muito bons, os imóveis são muito, qualidade muito boa. Então ele vai ter um não recorrente, um lucro para distribuir para os cotistas, e aí vai ter a grana que ele vai utilizar. Então tem que se avaliar aí. Isso aí vai da estratégia do gestor, né? Depois eu vou ver se, conforme eu falei, se no futuro a gente for fazer uma live com eles, vou até mandar um convite, perguntar para eles qual das 3 opções eles acham. A minha visão tem essas 3 opções, pode ser que tenha mais uma, vai ser uma carta na manga, mas qual das opções eles acham que é a melhor. Um pouco da demonstração de resultados dele, né, comentou da questão do a receita tá vindo um pouco maior, questão do caixa, tá remunerando bem, isso é muito bom para o fundo. Gerou 1,6, pagou 80 e tem 77 centavos aí acumulado. É bastante grana acumulada, né, pessoal? E a gente consegue ver que o fundo vem pagando um patamar de 80 centavinhos aí. Vamos ver se esse vai ser o patamar recorrente do fundo. Eles não trazem nenhum tipo de guidance, então a gente fica meio que chutando. Mas o fundo pagava aí 70 e agora levou para 80, lembrando, então tem não recorrente nesse meio, então também desse resultado acumulado tem não recorrente lá da venda, então tinha que avaliar como é que vai ser o patamar de distribuição do fundo aí.
Aqui um pouco da carteira dele, né? A gente vê o grosso está em imóveis. Tem esse fundo TRXB e eu já vou conversar um pouco sobre ele. Perfil dos imóveis, ó, logístico, varejo, tal. Como eu falei, é o fundo do grupo Pão de Açúcar, né? Fica bem dividido entre Pão de Açúcar e Açaí. O restante aqui não tem nem muita importância para o fundo, assim, sabe? O foco são esses dois caras aqui. Então ele mostra aqui um pouco dos imóveis, ó, tem uns que o TRXB é dono, a gente vai falar um pouco do TRXB. Questão da multa mais o aviso prévio, ó, a gente tem aí, como eu falei, tem um pouquinho de contrato típico, então a gente tem 11 meses, 20 meses e o saldo remanescente, que esse é o legal, que são os do GPK aí, do GPA. Então, interessante isso. O índice do reajuste está aqui, a gente vê o grosso no meio do ano, mas lembrando, galera, aumenta o custo da dívida, aumentou a distribuição, o custo da dívida também aumenta, né? Que é tudo casadinho, eles fizeram uma alavancagem bem casada. Então acaba que a gente não sente tanto assim a grana vindo pro nosso bolso quando o fundo é alavancado, por mais que exista um spread aí. Aumenta, diferente do fundo, por exemplo, vamos colocar num cenário que esse fundo não fosse alavancado, aí ia chegar aqui nesses meses, ó, de maio, julho e agosto, a renda ia subir tipo 10%, que foi o que a gente teve de inflação, porque os contratos atípicos repassam aí totalmente. A gente vê como é que é a estrutura do fundo. Então ele tem 31 imóveis que ele tem participação direta e 17 que tem participação indireta. Eles criaram os TRXB aqui para viabilizar a aquisição dessas lojas. E aí é um fundo que tem players institucionais, por exemplo, o CPTS está nesse meio também. Então, eles fizeram isso. E aí a ideia é que o TRXF vá recomprando essas cotas, vá comprando essas cotas do TRXB até ele ter a totalidade dessas cotas e aí ele encerra o fundo e traz tudo para dentro do TRXF. Por que eu comento às vezes um pouco, eu falei, né, no início, do questões históricas da gestão, o risco da gestão. Nesse vídeo nem falei tanto sobre isso, mas nos outros vídeos falei até um pouco mais. O que acontece? A última ou a penúltima desse fundo de emissão que eles fizeram, era uma emissão para, de 100 milhões, e a ideia era só reduzir dívida, eles iam só pagar a dívida. E aí o que aconteceu nessa emissão? E o que aconteceu nessa emissão, né? Foi 50 milhões para um novo imóvel, 30 milhões para pagar a dívida e, se não me engano, 20 milhões foi para obra. Essas obras que a gente está vendo aí hoje. E aí o mercado ficou muito questionando eles, porque a ideia no início, até no fato relevante, era pagamento de dívida, estava lá em primeiro, como fosse a prioridade, não foi o caso. E a recompra das cotas da RXB, que era para estar até acontecendo e não está acontecendo com a mesma frequência aí que o pessoal comenta. Eu não tô tão por dentro desse caso, até porque na época, como eu falei, não tinha canal, então não tinha aquele acompanhamento. Eu via as tretas e tudo por alto, mas não é igual hoje. Hoje eu estou bem mais por dentro de tudo. A questão da dívida que a gente comentou com vocês, ó, ele tem um ativo de 1,3, um passivo de praticamente 700 milhões aí, dá 50% de alavancagem, é muita dívida. Pessoal, o patamar, pra gente falar um pouco de dívida, contratos atípicos, nesse mesmo molde do fundo, contratos atípicos e tal, que eu fico tranquilo de entrar até 30%. Até 30%, beleza, e quando é um movimento que o fundo faz, você vê que é um movimento temporário. Agora não, o fundo ele quase que nasceu com essa dívida alta, e ele aumentou essa dívida. Teve uma época que ele estava com patamar de 40%, agora já está em 50%. Então a gente tem que ficar de olho aí nessa dívida do fundo, porque já está num patamar muito elevado. O ideal agora seria diminuir essa dívida. Se o fundo vai lá e compra mais um imóvel, faz mais uma securitização e tudo, vai começar a ficar muito puxado aí esse patamar de dívida, tamanho do fundo. Galera, fundo imobiliário e dívida são duas coisas que não combinam muito bem. Dá para fazer? Dá para fazer. Não vou também abominar totalmente a seguração. Dá para fazer. Mas tem que ter um limite, sabe? Tem que ter um patamar saudável. Até porque no fundo imobiliário não é igual uma empresa. Você não consegue rolar isso aqui se precisar com facilidade. Não tem nem como. Então a gente vê aí as alavancagens em fundos imobiliários
trazendo aí alguns problemas. Por exemplo, a gente pode falar no Rect deu problema e tal. Claro que nessa estrutura aqui, com esse contrato do Pão de Açúcar e tal, fica mais difícil dar problema, porque o contrato é muito bom. E isso deixa tudo um pouco mais tranquilo. Ele até coloca, ó, aqui alguns pontos. A securitização tem como laço os contratos atípicos, né? Possui o mesmo prazo de vencimento dos contratos atípicos e o mesmo índice de correção. Essa estrutura aqui que eles estão colocando para a gente é o básico. É o básico. Para o fundo fazer uma alavancagem desse tamanho, se não for dessa forma que está aqui, se eles não tivessem feito dessa forma, já tinha dado problemas gigantes. Mas é o básico para ter uma securitização. Então, quando vocês forem analisar um fundo ou o fundo que você tem, vai lá e faz uma alavancagem, você tem que pesquisar isso aqui. Beleza. É o mesmo prazo? Ok. É o mesmo índice de correção? Ok. É contrato atípico? Ok. Agora, quando começa a ter descasamento, contrato típico, sempre dá rolo. Sempre dá rolo. A alavancagem de contrato típico mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Então, galera, é isso. Eu trouxe mais algumas reflexões, porque vocês viram aí o relatório, muito tranquilo, né? É o que eu falei lá no início. Se não mexer, roda bem. O problema é se você começar a mexer demais, inventar moda, fazer emissão para baixar a dívida e comprar imóvel no meio do caminho e tal. Então, quanto mais quieto esse fundo ficar, melhor. Você que curte esse fundo, pense nisso. Pense nisso. Pense que você não quer esse fundo toda hora mexendo, emissão, tal, compra. Não. Pense que esse fundo ele tem que ficar aí quietinho na dele, vai lá, não inventa muita moda e aí segue o baile, vai rodando do bem. Todas as vezes que o gestor mexeu, causou turbulência. Toda vez que teve algum acontecimento, causou turbulência. Foi essa emissão que eu comentei, da questão da dívida que no final virou imóvel, foi a questão da Camil. Então é um fundo que se foge um pouco do GPA, não dá um resultado muito legal. Mas fica aí, galera, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não deixe de acompanhar os vídeos no canal, se inscrever, tocar no sininho aí, deixar o like, deixar um comentário. Comenta aí o fundo que você queira que eu faça vídeo, que eu boto na listinha e solto aqui no canal. Fechou? Valeu, até a próxima. Fui.